Bem-vindos ao Finanças de Cabo a Rabo e nesse vídeo nós vamos falar sobre o primeiro trimestre de 2025 da ISA-CTEP, como foram os resultados. Se você já acompanha o canal aqui, você sabe que a ISA é uma das gigantes de transmissão elétrica no Brasil, né? Ela faz parte do grupo colombiano ISA e é responsável por conectar boa parte da energia que circula no nosso sistema elétrico. É uma empresa previsível, lucrativa, que costuma pagar bons dividendos, mas com tanto investimento que está em andamento aí, a pergunta que fica é: será que esses resultados estão vindo na mesma proporção? Bora fazer essa análise juntos então. A receita total líquida, né, que é a conta efetivamente entrou no caixa após os impostos e ajustes, ficou em 1,1 bilhão, ou seja, mais 2,1% em relação ao primeiro trimestre de 2024. Já a receita líquida, né, ex-RBSE, que é uma parte de uma receita vinda apenas da operação de fato, sem efeitos contábeis antigos. Eu vou explicar esse RBSE já para você, né? Ficou em 616 milhões, positivo também, mais 18% de crescimento. O RBSE é o seguinte, tá? Só para ficar bem claro que é um ponto importante. Ele é um dinheiro que a ISA e também outras empresas de transmissão estão ainda recebendo do governo, né? Como digamos que uma espécie de reembolso por algumas obras antigas lá de trás da empresa, né, das empresas que elas fizeram antes dos anos 2000. Então essas obras ainda estão funcionando, mas na época elas não foram pagas como deveriam ter sido. Então o governo decidiu lá em 2013, algo do tipo assim, ó, renova seu contrato agora e eu vou te pagar aos poucos por isso. Então esse pagamento vem em parcelas ao longo dos anos, né, corrigido pela inflação, pelo IPCA, e reforça o lucro das empresas. Então a gente tem que ter atenção trimestre por trimestre a analisar os resultados, né? Porque essas parcelas estão diminuindo com o tempo e elas vão acabar. Por isso que o mercado quer ver agora de fato que a empresa ganha de verdade na operação atual dela sem esse reforço. E daí que vem esse termo aqui, ó, receita líquida ex-RBSE, que mostra o que está entrando no caixa com a empresa funcionando normalmente, não com esse dinheiro aí, contando com esse dinheiro do passado. Bom, o EBITDA, que é o lucro operacional, né, antes de juros, impostos, depreciação e amortização, ficou em 929 milhões, teve um crescimento de 2,9% em relação ao primeiro trimestre de 2024. E o lucro líquido, que é realmente aquilo que no final das contas sobra, né, após todas as despesas, ficou em 337 milhões. E aí a surpresa negativa, menos 17,6% em relação ao primeiro trimestre de 2024. A empresa está investindo pesado. Se você notar aqui, houve um aumento de 33% no quesito investimentos em relação ao primeiro tri do ano passado para o primeiro tri de 2025, saindo de 835 milhões para 1,1 bilhão. Então, mesmo com a operação sendo mantida de um modo sólido, né, pelo menos ao meu ver, a ISA ela viu o lucro cair quase 18%. E o motivo? Né? A dívida está alta, juros estão pesando bastante nesse resultado, mas no final das contas isso é típico de uma empresa que está construindo para crescer. A pergunta é se esse retorno vai vir rápido o suficiente. Projetos Greenfields e em execução, né? A ISA investiu aqui no total do primeiro trimestre, né, quanto que a empresa colocou de fato dinheiro em obras, 802 milhões de reais aqui, ou seja, um crescimento de 35% em relação ao primeiro tri de 2024, que foi de 592 para 802 milhões. E aqui, nessa parte do slide, a gente nota quais são os projetos em que ela está investindo, né? Serra Dourada, Itatiaia, Piraquê, Jacarandá, Água Vermelha e Riacho Grande. Nessa barrinha aqui azul mostra a proporção já concluída de cada um desses projetos. Então, Serra Dourada 18%, Itatiaia 20%, Piraquê 49%, Jacarandá 52%, Água Vermelha 82% e o que está mais próximo de terminar aqui é o Riacho Grande. Depois que todos esses projetos estiverem terminados, concluídos, a RAP, né, que é a receita anual permitida, que a ISA espera ter de retorno, somando tudo isso aqui, vai dar 979 milhões. Muito importante, muito interessante esse incremento. Já o CAPEX, né, que é o que ela precisa investir ainda até terminar todos esses projetos, somando tudo isso daqui, em relação cada qual, né, cada valor aqui proporcional a cada investimento, é um total de 7,5 bilhões. Ou seja, tem muito investimento pesado pela frente ainda, né? A empresa já está endividada, mas esses valores ainda vão pesar mais ainda. E nessa última parte aqui a gente percebe que tem os prazos de entrega, né? A previsão de entrega de cada um desses projetos. Então, o mais próximo realmente está para março de 2026, que já vai gerar um incremento aí de 88 milhões ao ano.
A ISA não investe somente em novos projetos, né? É necessário também reforçar e melhorar os projetos que já existem. Então, se a gente vê aqui, houve um investimento no primeiro TRI de 2025 de 306 milhões, né? Subiu aqui 26% em relação ao primeiro TRI de 2024. A gente nota que com esses 306 milhões investidos aqui, né, houve a energização de 5 projetos com CAPEX de 99 milhões. Esses projetos têm um RAP aqui, barra CAPEX, que significa que é rentabilidade que a empresa espera, né, ter de retorno sobre o valor investido, entre 12% e 17%. Então, enquanto ela constrói novas linhas de transmissão, ela também está reformando, reforçando o que já existem, né? E olha que legal, só com essas melhorias ela consegue aumentar a receita com retorno garantido. E ainda entrega mais rápido do que um novo projeto. Então tem que trabalhar forte mesmo nessa parte de manutenção. Receita líquida total, que é de fato que entrou no caixa da empresa, né, após todos os impostos e ajustes, somou aqui 1,1 bi, né, nesse primeiro TRI. Então teve um crescimento muito singelo aqui de 2,1% em relação ao primeiro TRI de 2024. E falei agora há pouco sobre o RBSE, teve um crescimento aqui desse 1,1 bi, teve um crescimento de 18%, que foi de fato da receita da empresa, excluindo, né, o RBSE, que representou aqui 516 milhões, que ainda é uma parte bastante considerável, né, da lucratividade. Falando dos custos e despesas operacionais, né, esse PMSO aqui, ele significa gasto com pessoal, material, serviços e outros. Então teve uma queda de 5,4%, uma melhora nos custos, isso é importante, né? Caiu aqui de 190 para 180 milhões. E essa eficiência também, né, desse PMSO que eu acabei de falar, pela receita líquida, excluindo o RBSE, também melhorou, né? Caiu de 36,4% para 29,2%. Então a gente pode dizer que a ISA está gastando menos, né, proporcionalmente ao que ela fatura, o que é ótimo. Tem uma disciplina de gestão, senão não estaria onde está, não seria o que era, né? Mas parte dessa queda dos custos é contábil, não é recorrente. Então não dá para esperar essa economia sempre, né? E o ganho de escala deve continuar. Quanto mais projetos entram em operação, mais receita com os mesmos custos. O EBITDA da empresa também cresceu, pouquinho, mas cresceu, 2,9%, né, do primeiro TRI do ano passado, de 897 milhões para 923 milhões. A margem EBITDA, que é de fato a porcentagem da receita que virou lucro nessa operação toda, né, ela cresceu um pouquinho também, de 80,94 para 81,57. Agora o lucro líquido, que é o que realmente fica, né, no bolso da empresa no final do trimestre, caiu consideravelmente, como a gente falou, caiu de 409 milhões do primeiro TRI do ano passado para 337 milhões, uma queda de 17,6%. Então, o investidor tem que ficar atento, né, se esses lucros vão se recuperar aí nos próximos trimestres, porque pode e é bem provável, né, que acabem afetando os dividendos, é até meio previsível. A dívida líquida aumentou bastante de dezembro para março, né, subiu 18,5%, saiu de 10,2 bi para 12,1 bi. Se a gente analisar aí o indicador dívida líquida sobre EBITDA, subiu bastante, de 2,72 para 3,16. Então a empresa está no nível de alavancagem já, né, bastante alto. A amortização fica da seguinte forma, né? Ali em 2016 vai ficar um pouco mais tranquilo, 445 milhões, porém de 2027 em diante vai começar a ficar mais pesado, né? Então tem que ficar bem esperto com isso. O custo da dívida é de 12,7% ao ano, e é corrigido pelo IPCA, né? Que aqui de 7,2% ao ano. A Isa ela fez um grande financiamento aí nos últimos anos para expandir, né, o negócio dela, e agora os boletos estão chegando com juros mais altos, digamos assim, né? Boa parte da dívida, como a gente mostrou, está atrelado ao IPCA, uma inflação subiu, o custo da dívida também aumentou. E a empresa captou 1,4 bilhão em março com novas debêntures, né, pagando IPCA mais 7,41%. O problema é que a alavancagem passou de 3 vezes, como você viu, e já ultrapassa o limite que é combinado com o BNDES. Aí a empresa teve que pedir até uma bênção, digamos assim, né, que é o waiver, acho que se pronuncia dessa forma, waiver, que é uma autorização especial para não descumprir as cláusulas do contrato. Para não deixar passar em branco aqui, né, uma nota rápida sobre essa parte de sustentabilidade, ela vem fazendo uma lição de casa, assim, no campo ambiental também, reduziu mais 50% o consumo de energia nas operações, instalou uma nova usina solar, né, para consumo próprio,
diminuiu perdas de gás, enfim. É o tipo de cuidado que sozinho não muda os resultados, mas mostra aí que a empresa é séria, que tem uma visão de longo prazo. É bacana, uma parte bacana. No nosso último vídeo, né, que eu soltei aqui algumas semanas atrás sobre a ISA, eu tinha destacado o crescimento consistente dela, né, só que o investimento recorde e aquele alerta que a dívida poderia apertar. De fato, apertou, como a gente mostrou nesse resultado do primeiro trimestre, né. A empresa continua operando com excelência, é uma ótima empresa, né, uma margem EBITDA altíssima, os projetos estão andando, a receita real cresceu, mas o lucro caiu. Então a dívida passou do limite, o peso dos financiamentos já está começando a aparecer. A pergunta que eu faço para você, né, a reflexão que eu proponho, na verdade, é: a ISA vai conseguir entregar um retorno rápido, né, desses investimentos para justificar esse risco maior, essa alavancagem maior? No meu ponto de vista, como eu não fico em cima do muro, você já sabe disso, o potencial segue enorme, mas é hora de acompanhar mais de perto, né? Me conta aqui nos comentários se você continua confiando na ISA, né, ou acha que o mercado pode já estar começando a precificar esse crescimento aí, a bater nas ações, o que será que vem daqui para frente, né? E se você gosta também desse tipo de conteúdo, saiba que os vídeos aqui são diários para ajudar você a investir melhor. Então considere se inscrever no canal, deixa alguma dúvida, sugestão, crítica aqui nos comentários. Se gostou, deixa o like e obrigado por assistir. Te vejo no próximo vídeo.